Fala galera, beleza? Luiz Cruz aqui, começando mais um estudo semanal do canal Moneymakers. Vamos aqui para o nosso gráfico. O estudo semanal é um estudo com caráter educacional, como vocês viram aí no disclaimer no início do vídeo. E a gente vem aqui falar dos gráficos, né, galera? Aqui a gente vem falar da nossa visão gráfica e preparar para a semana, fazer nossos estudos. E, obviamente, não é recomendação de compra ou venda de nenhum ativo analisado. A gente simplesmente faz nosso estudo aqui para ensinar vocês a analisarem um gráfico e prepararem para a semana que está por vir. Ok? Bom, galera, vamos começar aí com o Ibovespa, como sempre, né? O gráfico semanal do Ibovespa deu um susto aqui, né? Essa semana aí do Ibov foi uma semana bem tensa para quem opera a bolsa, né? Aquela semana que você olha e fala assim, putz, por que que eu não mantive na renda fixa? Por que que eu não estava com dinheiro num fundo? Por que que o dinheiro não estava na poupança, né? Essa semana é a semana que machuca o coração dos comprados, né? Machuca o coração de quem está em bolsa, tá? E é assim mesmo, tá, galera? Tivemos uma queda de mais 7% na semana, sendo mais 4% em um dia só. Então, foi uma semana bem terrível, bem complicada. E vamos conversar um pouquinho para a gente se preparar para o próximo movimento aí que a gente vai ter. Bom, não é dúvida para ninguém, e não é difícil para ninguém ver, que nós temos aqui um topo, nós temos aqui um fundo, e nós temos aqui um topo mais baixo que o anterior. Concorda? Então, isso aqui é uma estrutura, galera, de um pivô de baixa, correto? E se o mercado perder esse fundo, a expectativa é que a gente repita essa perna para baixo. Isso aqui é o famoso 100%, alvo de 100%, né? Repetir essa perna para baixo, né? O pivô para baixo. Agora vamos analisar onde que o mercado parou, ok? Bom, o mercado parou, galera, nesse suportezinho aqui, que foi o último fundo. Exatamente, ele não conseguiu perder o pivô, ele não conseguiu ativar o pivô. Ele tem um pivô armado, mas não foi ativado esse pivôzinho. Então, galera, agora o que basta, o que a gente precisa saber é, pô, onde é que o Ibov está segurando? E aí, galera, você vê que é uma região de suporte aqui, tá? A gente consegue ver que aqui é um suporte importante e que o mercado já testou essa região outras vezes, tá? Aqui, ó, o mercado veio sentindo essa região como fundos outras vezes, ó, tá? O mercado sentiu aqui várias vezes, aqui como resistência, tá? Essa região, ele brigou por aqui. Então, é um ponto, né? Esse 93,5, 94 mil pontos é uma região importante, tá? Onde o preço geralmente briga. Ok, então a gente já começa a entender o que o mercado vem fazendo e se ele tem tanto espaço assim, né? Porque o pessoal está pregando o caos. Pô, a gente vai ter outra onda de coronavírus, né? A gente vai ter outro movimento igual esse daqui agora, né? Então a gente vai jogar o mercado lá embaixo. Eu vi gente nas redes sociais esse final de semana falando em 35 mil pontos, galera. Eu, não, eu assim, foi a primeira crise que eu passei, né? Essa de 2020, eu estou no mercado aí faz 6 anos. Então foi a primeira crise absurda, né? Eu peguei a greve dos caminhoneiros, mas para vocês terem ideia da diferença de tamanho, essa é a crise do coronavírus e essa aqui é a greve dos caminhoneiros. Então nem se compara, ok? Bom, mas 35 mil pontos, galera, eu não vejo o mercado repetindo esse movimento aqui, tá? Acho difícil. Enfim, onde estamos? Se o mercado perder esse fundo, qual que é o maior perigo que nós, como operadores de bolsa, vamos ter? Turma, eu vejo o seguinte, se perder esse fundo, o preço deve ir buscar a média de 200. Mas como eu falei também do alto 100%, né, a gente pega e projeta topo com fundo, projetou primeiro alvo 85, segundo alvo 81, terceiro alvo 73 mil pontos. Isso se a gente fosse buscar os alvos do pivô. Mas antes de vir buscar, então, como eu já falei, temos essa média nos 86, 86,5. Quer saber outra coisa importante que a gente tem aí no meio desse caminho? Que, galera, eu espero que vocês que acompanham o canal não tenham se esquecido, mas a gente tem uma zona de pressão aqui
E essa zona de pressão, ela serve como resistência aqui, 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 suporte aqui, certo? E suporte aqui. Então, se o mercado voltar, opa, vamos sentir suporte, é a expectativa, correto? Então, pô, o mercado pode cair? Pode, porque tá querendo armar um pivô de baixo. Agora, se cair, onde que o mercado vai, galera? Minha opinião é, no máximo, 90 mil pontos. No máximo 87, tá? E eu acho muito difícil voltar lá. Eu acho que, realmente, se eu fosse falar assim, ó, de 0 a 10, quanto que eu acho que vai lá, eu acho que tem a chance menor que 1, tá? De 0,5%, perdão, de 0,5, né? Ou seja, 5% de chance, 2% de chance do mercado vir buscar esses 86, 87 mil pontos. Eu acho que não vai, ok? Então, assim, antes de vocês entrarem em pânico e etc., pensem no gráfico, pensem o que o mercado pode fazer, tá? A gente pode trabalhar com retrações desse movimento, e olha a retração de 38,2 aqui, ó, em 89 mil pontos, tá? Então, tem tanto suporte aí para baixo que, na minha opinião, é muito difícil o mercado dar uma derrocada, igual tem alguns traders, eu não posso dizer traders, né? Mas eu posso dizer mais guruzinhos aí falando, ok? Cuidado, o pessoal tenta vender um caos que não existe para realmente vender alguma coisa para vocês. Beleza? Bom, então o gráfico diário aqui, ele sente esse topinho anterior, né, que a gente tinha comentado da possibilidade dele sentir, e escorrega na banana. Eu não achava que o mercado sentiria tanto, tá, galera? Eu não achava que o mercado sentiria tanto. Eu achava que o mercado ia vir nesse topo, como ele veio, fazer uma corrigida mais ou menos até aqui, e daqui voltar lá para 105 mil pontos. E não foi o que aconteceu, tá? Então eu não esperava por isso. Agora, o que a gente tem, tá, turma? O que a gente tem? Bom, como eu falei para vocês, temos esse fundo e agora um terceiro toque no suporte. Se o mercado perder aí a gente entra naquilo que eu falei para vocês do semanal, que aí a gente vai projetar, a gente vai projetar o pivô de baixa. Agora, vamos lembrar que a gente estava trabalhando com o diário antes dessa queda toda aqui, apavorar todo mundo? Bom, para quem lembra, nós fizemos esse pivôzinho, ó, então topo aqui, fundo aqui, topo mais baixo, rompeu. O mercado voltou para fazer um pullback e escorregou. Vamos projetar esse Fibo, né? Para quem não estava assistindo os estudos semanais na época, deixa eu pegar o imã aqui que fica melhor para projetar. Vamos lá, ó. Então, galera, o que aconteceu aqui? O mercado cravou o alvo de 100% e veio corrigir, tá bom? E ele não anulou um pivô maior. Esse aqui era o pivô que a gente estava trabalhando, tá? Ele atingiu o alvo de 100% e corrigiu. Então, teoricamente, agora, se o mercado continuar essa queda, ele tem alvo aqui, nos 90.800. Então, gravem esse ponto, 90.800. Calma que vocês já vão entender porque que eu estou pedindo para guardarem, né, guardarem esse ponto aí. Bom, vocês lembram de outro pivô que também dá para a gente brincar aqui? Que é esse, a gente tem um topo, um fundo, um topo mais baixo e projetamos para baixo. Então, a gente consegue fazer essa projeção aqui. Vamos trabalhar com ela também? Então, pega aqui, topo, com o fundo, faz a projeção e voa lá. O mercado cravou no nível de 38,2, né? Que é a primeira projeção, perdão, né? Projeção de 61,8 e voltou. Note que esse pivô não foi anulado, né? Por quê? Porque a gente tem o topo, fundo, topo mais baixo, foi. E aí, onde que anula esse pivô? Só se romper esse topo aqui, tá? E o mercado não foi capaz, então a gente pode vir aqui para os alvos. Qual que é o próximo alvo desse pivô? 91.300. Agora, vocês lembram do ponto que eu acabei de falar para vocês gravarem? 91.000 perdão, 90.800. Então, pensem comigo. A gente tem uma região com dois alvos importantes em 91.300 a 90.800.
ou seja, estamos falando aqui de uma região de 500 pontinhos com muito suporte para o mercado testar. Então, novamente falando, galera, se o mercado perder esse fundo, eu não vejo o caos, eu não vejo o novo crash, eu não vejo o mercado derretendo, eu vejo o mercado voltando aos 91 mil pontos tranquilamente, para depois retomar o movimento de alta. É fato que muita coisa ruim aconteceu essa semana, muita coisa que eu não esperava. Por exemplo, o mercado deveria ter segurado nessa LTB que foi rompida para sentir ela como suporte para voltar a buscar os alvos, mesmo porque eu tinha combinado, né? Eu tinha visto esse movimento como uma bandeira de alta. O mercado fez a bandeira de alta, rompeu. Ele deveria testar ela aqui como suporte e depois puxar para cima, o que não aconteceu. Tá? Então tem realmente muita coisa ruim que aconteceu essa semana, mas eu não vejo esse apocalipse que o pessoal, que muita gente anda pregando por aí, ok? Bom, quando a gente olha o ABV, eu também não vejo esse caos, tá? Por quê? Porque enquanto o preço voltou para esses níveis de preço aqui, em setembro, o ABV não voltou, tá? Então o ABV ainda não retornou ao fundo, tá? Que é uma divergência muito leve, mas é uma divergência, ok? Então, vamos que vamos, galera. Show de bola, pessoal. Vamos lá, continuar. Vamos para o índice financeiro agora, tá? Deixa eu tirar, não sei se está dando algum ruído aí. O celular estava próximo do microfone, isso às vezes pode ter gerado um ruído. Se estava, peço desculpas. Mas vamos que vamos. Bom, galera, índice financeiro, né? Eu quero mostrar para vocês aqui que também não foi nada fácil essa semana. Bom, eu tinha comentado com vocês aqui, né? Que, pô, isso aqui tinha sido lindo. O mercado segurou na região de suporte, média de 200, deixou o inside candle, rompeu o inside candle e tinha tudo para seguir essa alta até aqui. E aí essa semana veio e porrada para baixo. Bom, galera, o que a gente tem? Topo, fundo, topo mais baixo. Região de 50% de FIBO até próximo do 0,61,8. Mas o fato é uma baita região para segurar. O mercado segurou e se perder esse fundo aqui, a gente vai estar fazendo um pivô de baixa, abaixo da média de 200, que é realmente complicado. Ok? Bom, a única opção que eu vejo para o mercado aqui, tá? A única opção que eu vejo para o mercado não virar um caos nesse ponto e querer vir buscar essa região central aqui dessa consolidação, seria se essa semana nós tivéssemos um candle de força, tá? A gente não pode ativar esse pivô. Para mim, o mercado tem que voltar a ganhar força aqui, recuperar essa média de 200 e aí sim, talvez fazer um fundinho duplo aqui para voltar a subir, ok? Bom, outra coisa que a gente pode ver aí são as retrações, né? Pega a máxima com a mínima do movimento. Tem a retração de 50% aqui na região dos 9.100, que é também aquela zona de pressão pós-pandemia. Beleza? Bom, esse setor a gente tem que conversar bem dele aqui no gráfico diário, tá? Porque o diário ele rompeu uma LTA aqui que ele vinha fazendo, tá? E essa LTA eu não tinha nem traçado com vocês. Eu fui realmente ver esse movimento hoje, tá? Então a gente tinha, eu vou até pegar o canal, tá? Esse fundo com esse fundo, tá? E o mercado está tentando romper. Você vê que até, ó, a linha de retorno coincide bem aqui com os topos, tá? Então é um canalzinho aceitável, bem legal. E o mercado perdeu. Bom, isso é de todo ruim? Galera, isso daqui eu acho que a gente tem sim a chance do mercado ganhar força nesse fundo e voltar para cima da SLTA. E aí sim seria um baita ponto para comprar aqui para buscar as máximas aqui em cima. Mas, galera, para mim a situação realmente está complicada para o setor, tá? Uma vez que a gente perdeu uma LTA, o mercado pode fazer isso e derreter, tá? Então, assim como eu estava no semanal, estou um pouco pé atrás, um pouco preocupado com o setor, né? O setor que vinha ganhando força, ele ficou um pouco instável agora. Eu vejo que
essa semana será decisiva, né? O movimento do mercado aí nesses 9.300, 9.100 será o ponto decisivo, mas eu não tenho realmente a opinião aqui eu não tenho os culhões para sair comprando feito louco. Eu vou precisar ver o que vai acontecer nessa semana. Agora, vocês querem notícias boas? OBV. Olha o OBV, galera. O preço voltou nesse fundo aqui, enquanto o OBV está aqui em cima, tá? Então, o preço voltou nesses níveis de OBV, tá? Enquanto o OBV está aqui em cima. Isso é um bom ponto, né? O preço fazendo fundos da mesma altura, o OBV fazendo fundos ascendentes, isso aí já mostra uma divergência altista. E o mesmo é visível aqui no IFR, né? IFR subindo, enquanto o preço vem fazer fundos da mesma altura. Tá bom? Vamos lá para o setor de materiais básicos. Bom, esse aqui, galera, ele vem fazer uma correção que já era esperada, né? Ele tinha ameaçado na semana passada romper o alvo desse retângulozinho de topo. Aí eu até falei, putz, galera, se romper a gente pode projetar. Então, em vez de só um retângulo, a gente projeta dois, né? Bota ele 200% para cima, mas parece que o alvo de 100% segurou realmente. E o mercado começou a segurar. E aí a gente pode ter uma queda nesse setor para vir testar essa média de 200 períodos. Quando eu olho gráfico diário, perdão, média de 20 períodos no semanal, tá, galera? Falei errado. Bom, quando eu olho esse gráfico no diário, eu não fico tão pessimista, tá? De jeito nenhum eu consigo ficar tão pessimista, porque o mercado ele voltou nesses topinhos aqui, ó, para fazer suporte. Então, galera, aqui que foi resistência de 1, 2, 3, 4, 5 dias. O mercado agora rompe e volta e está se sentindo como suporte. Inclusive, não conseguiu perder a mínima do candle de quinta, que serve como suporte, tá, galera? Conseguiu romper a máxima até. Tá? Então, a minha expectativa é que esse setor faça isso. E aí, quando eu olho para o OBV dele, o OBV me deixa animado também. Porque enquanto o preço devolveu, o OBV nem pullback nesses topinhos anterior ele veio fazer. Então, para mim, a gente tem aí o materiais básicos com uma grande possibilidade de fazer fundo e voltar a ganhar força aqui agora, tá? E aí sim a gente vai ter um micro pivôzinho desenhado aqui nele, tá? E esse micro pivôzinho seria esse aqui, ó. A gente tem um fundo, um topo, fundo mais alto. Se romper, ele abre espaço para maiores altas. Legal? Única coisa que me preocupa aqui é materiais básicos. Esse sim deu exaustão, né? Deu exaustão da ponta compradora e também, né? Além disso, a gente tem uma divergência de baixa quando a gente olha as linhas, né? Fazendo topos descendentes. Não é tão expressivo assim, mas é um ponto a ficar de olho. Bom, setor de consumo, esse aqui me decepcionou bem, né? Ele não só fez o pivô, eu não diria nem pivô, mas eu diria isso aqui é uma possibilidade de fundo duplo, de topo duplo, perdão, né? Onde a gente teve aqui o topo 1, topo 2, se perde esse fundo, o mercado tende a reverter essa tendência. Bom, o que eu tô olhando para esse setor? Na hora que eu olhei, eu falei, topo duplo, o mercado vai reverter e vai buscar média de 200. Bom, realmente, quando eu olho isso, parece que vai. Eu peguei, bom, vamos ver por que esse candle fechou aí, né? Porque o volume não teve. Quando a gente olha o volume desse movimento, né? Pelo tamanho da vela, a gente tinha que ter um volume muito grande. Pô, quantos volumes grandes anteriores, com velas bem pequenininhas, agora é uma velona com volume bem pequeno, tá? Então, isso daí me deixou assim, né? Com a pulga atrás da orelha, eu falei, pô, vamos tentar entender por que esse setor fez isso e por que ele parou aí. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi, foi olhar SLTB. Deixa eu pegar a SLTB que é nossa do lugar.
Caramba, saiu feio do lugar, né? Bom, vamos lá. Ó, turma. Bom, falei assim, bom, vamos pegar esse canalzinho que ele estava trabalhando, né? E vamos ver se a gente ajustar para esse fundo. E aí, inclusive, pega esse fundinho aqui, ó, desse candle. Ó, bom, pronto. Está aí um primeiro suporte. Por que que o mercado parou aí? E aí, outro ponto meu foi olhar onde que era esse ponto que ele tinha parado. E aí eu fui entender. Legal, né? A gente tem aqui uma região que foi sentida outras vezes como uma região de briga, né? O mercado aqui consolidou em cima dela. Aqui sentiu como suporte 1, 2, 3, 4, 5 vezes. No pré-crise, tá? Nem foi no pré-crise, mas no meio da crise, né? Esse que ano sentiu aquela região como suporte, tanto é que tentou romper, os compradores puxaram de volta. Logo aqui esses dias, nós tínhamos um padrão aqui de alargamento e aqui a linha central dele, tá? Então, falei, putz, ó, o mercado voltou no suporte. Isso daqui pode ser uma armadilha de venda. Agora, se a gente pensar na armadilha, né, na bear trap, tá? Quando a gente pensa numa bear trap, o mercado necessariamente essa semana, tá? Precisa ganhar a máxima da semana passada. Então, pô, eu vejo que estamos em um suporte, eu vejo que temos possibilidade de mercado entrar compra, mas precisa essa semana romper a máxima de semana passada. E onde que é a máxima de semana passada? 5.070, tá? 5.075. Então, o mercado precisa ganhar a máxima dessa barra vermelha de queda para ativar uma bear trap, e aí a gente vem buscar os 5.700. Se ele perder a mínima da semana passada, confirmando esse topo duplo aí, tá? A gente vai poder projetar isso daqui para baixo. Deixa eu até pegar esse fibo aqui, ó. E aí eu vou projetar esse topinho duplo para baixo. Temos alvo aqui, ó, de 100% nos 4.220, 4.220. Ok? Bom, quando a gente olha o gráfico diário, aparecem mais motivos para esse mercado segurar. Mais motivos para esse mercado segurar. Ok? Bom, primeiro, onde que ele segurou? Né? Segurou na média de 200 períodos. Então, o mercado tinha sentido a média de 200 períodos aqui, foi onde ele deu a puxadona. E agora voltou. Tem tudo para ter a puxadona de novo. Tá? Tem tudo para ter a puxadona. Tomara, galera. Se tivermos essa bear trap lá do semanal, vai ficar bonito. Que é outro ponto que me chama atenção positivamente aqui. OBV, galera. O preço veio, perdeu o fundo anterior. Cadê o OBV? Nem no fundo anterior não chegou. Tá? Então, o OBV nem aqui nesse fundo não conseguiu vir ainda. Tá? Isso também me chama atenção positivamente para o setor. Ok? Bom, e aí, para finalizar, o último ponto é a banda de Bollinger. Certo. Olhando isso aqui, a banda de Bollinger superior está apontando para cima. A banda de Bollinger inferior está apontando para baixo. Isso necessariamente vira para mim e fala assim, Luiz, esse mercado vai derreter. Isso aqui indica aumento de volatilidade. Quando o mercado faz um aumento de volatilidade, a gente tem expectativa de movimentos direcionais, certo? Certo. Isso aconteceu aonde? Isso aconteceu aqui. Quando as bandas abriram, ó, o mercado disparou. Isso aconteceu aqui na crise, quando as bandas abriram, o mercado disparou. Tá? Então, aqui também, quer ver? Ó, ó, abriram, o mercado subiu forte. Então, por que cargas d'água agora seria diferente? Porque agora que as bandas abriram, o mercado deve cair. Aqui também aconteceu, ó.
As bandas abrem, começam a abrir e o mercado cai mais forte, certo? Bom, por que que isso não deve acontecer agora, né? Porque isso deve ser o que vai acontecer agora, né? As bandas estão abrindo. Pelo simples fato que o mercado fechou candle de sexta-feira fora da banda. E ele fechando fora da banda, com as bandas largas, tá? A gente tá com as bandas muito afastadas, galera. Olha a diferença daqui, ó. As bandas estavam pertinho. Olha a diferença daqui. As bandas estavam pertinho, tá? E aqui, as bandas estão super afastadas. Então, qual que é a minha visão do mercado aqui? É que, pô, fechou para baixo, o mercado vai dar um repique. Fechou fora dessas bandas, o mercado vai dar um repique. Isso aconteceu aonde? Aqui, o mercado veio fechando abaixo, as bandas já estavam longe. O que o mercado fez? Puxou para outro nível da banda. Aqui, o mercado fechou fora da banda, que ele fez, voltou para a parte para a parte de cima da banda, para a banda superior, tá? Vamos dar uma olhada mais para trás. Aqui no meio da crise, né? Na crise o mercado realmente não volta. Aqui, galera, ó, bandas largas já. Deixa eu até voltar, ó, bem. Ó, ó, as bandas estavam largas, as bandas aqui ameaçaram abrir. Qual que era a expectativa? Putz, Luiz, cuidado, estamos perdendo um pivô de baixo aqui, ó, topo, fundo, topo mais baixo, rompeu. Mas olha as bandas, galera, estão longe uma da outra, né? Esse movimento da abertura das bandas de Bollinger é para quando elas estão estreitas. E aí, quando você tem um candle fechando fora da banda de Bollinger, qual que é a expectativa desse candle? É que o próximo faça um movimento de alta e que o mercado venha buscar a banda superior, tá? E aí, ó, pá, foi lá buscar a banda superior, certo? Então, a minha opinião é que a gente tem fundo. Como assim você quer cravar um fundo? Não quero cravar um fundo, mas se fosse alguém hoje botando arma na minha cabeça falando, cara, essa semana ou amanhã, né, nos próximos 1, 2 dias aí, o que você vê para o índice de consumo? Eu acho que a gente volta pelo menos na média de 20, tá? Por tudo que eu falei, suporte, divergência, suporte semanal, suporte diário e por ter fechado fora dessas bandas de Bollinger com as bandas super mega abertas, ok? Então é isso para esse setor. Bom, galera, índice de energia elétrica, tá? Deixa eu pegar minha anotação aqui, para eu não perder o que eu tenho que falar para vocês. Bom, o setor de energia elétrica, o gráfico semanal, ele tem um pivô armado, né, como os outros, mas a diferença é que ele nem ameaçou fazer. E por que isso? Eu já falei várias vezes para vocês que aqui, né, o setor setor elétrico, ele é um setor defensivo. Então, ele não cai? Cai, galera. Mas enquanto todo mundo na crise derrete, ele cai menos, tá? Então, aqui do topo dele até o fundo da crise, ele caiu 37. Se você pegar, se pegar outros setores, não vou apagar aqui para não sair da... Não vou sair daqui para não apagar os desenhos, mas, cara, você vai pegar ali setor cai no 50, por exemplo, tá? 47, pá. Então, quer dizer, ele é um setor mais defensivo, tá? E aí, você vê o movimento de estresse, ele está aqui. Tem um pivô armado, mas nem tentou romper. Tá? Então, simplesmente está armado, ele não pode vir perder esse fundo aqui, porque se perder, aí sim a gente pode ver o mercado voltando para essa região aqui. Lembrando que a gente tem até um gap a ser fechado, né? Que no caso foi um gap de fuga em uma região de resistência. O mercado fez um gap fugindo aí dessa região. Beleza? Bom, o diário, ele faz uma regressão à média de 200, e não só a média de 200, né, que é uma região de suporte, tá? Que é uma região de suporte, que a gente tem que prestar atenção, ok? É uma zona de suporte, é também uma retração de 61,8, dessa pernada de alta que o mercado fez, ó, segurando a retração de 61,8. Então, aqui é um ponto, sujeito ao mercado fazer um fundo, tá? Então fiquem espertos com o setor elétrico aí, que tem um ponto importante.
E aí, por que que eu viro para vocês e falo, fiquem espertos com o setor elétrico? Galera, quando eu falar para vocês, fiquem espertos com um determinado setor, fiquem, tá? Porque são coisas que a gente fica vendo acontecer, tá? Faz anos. Então, esses toquinhos aqui vocês têm que levar para vocês. Tá? E aprenderem a ter os seus próprios momentos de olhar e falar assim, putz, eu tenho que ficar de olho em tal setor. Por quê, galera? Além de tudo que eu já falei, média de 200, a média de 20 está virada para cima, indicando tendência de alta em curto prazo. A gente tem uma zona de suporte, tá? Se vocês olharem bem, essa região de suporte, inclusive, é uma linha central, uma região central daquela consolidação que teve aqui atrás, ó, dessa região desse triângulo, por exemplo. Ó, tá? Então, a gente tem a região central dessa consolidação. E aí, galera, a gente tem tudo isso para mostrar para vocês. E fora isso, a gente olha esse OBV. Galera, quem olhar esse OBV e não falar assim, pelo amor de Deus, socaram para comprar. Por que que eu digo que socaram o mercado, né, o setor de energia elétrica para comprar? Porque, pô, o mercado vem caindo. Vem caindo. E o OBV ameaçou cair aqui, foi lá para as alturas. E aqui o mercado subiu, e aqui o mercado caiu. E o OBV está lá no topo ainda. O que eu penso quando eu vejo isso, galera? Simplesmente tem players gigantescos acumulando esse setor. Acumulando, acumulando. E se tem players gigantescos comprando, é aí que eu quero comprar. Ok? Então, esse OBV para mim aí já é mais do que motivo suficiente para eu olhar esse setor com muito carinho. E fora o resto dos indicadores que eu já comentei, né? Dos níveis técnicos que eu já comentei para o setor, ok? Isso para mim é uma oportunidade, o mercado se esfregando na cara, dependendo da ação que eu encontrar no setor. Índice imobiliário é um setor que me decepcionou também. Eu vi esse setor como uma bela promessa para voltar para esse topo, tá? Porque esse setor está atrasado. E eu vejo ele, assim como eu falei para o setor de consumo, né? Gráfico semanal, eu vi no setor de consumo a possibilidade de armar um bear trap. E eu vejo o setor imobiliário a mesma coisa, só que aqui tem mais chance ainda. Por quê? Pô, nós estamos em níveis de suporte importante do gráfico semanal. Esse topinho anterior, pós-crise. Temos topinhos aqui. Temos média de 200 do semanal. Então, quer dizer, é uma região importantíssima de suporte para o setor imobiliário. Tá? Outro ponto é a taxa de juros. Né? A gente não tem perspectiva de uma alta na taxa de juros no médio prazo. Pô, vai subir, Luiz. Acho que vai subir, mas vai sair do quê? De 2 vai voltar para 3, 3,15? Entende? Então, assim, o setor imobiliário é muito bom. Tá? Outra coisa, aqui, galera, essa queda também não teve volume. Aqui é uma zona de pressão. Tá tudo é, muito é muito difícil o mercado cair, tá? São essas palavras que eu queria encontrar. E aí, quando eu pego todo esse movimento de alta que o mercado teve depois do fundo da pandemia, a gente segurou nos 50%. Galera, aqui é 50%, aqui é média de 200, a mesmíssima coisa que eu fiquei falando para vocês infinitas vezes nesse candle aqui. Só que o mais importante agora, nós temos um fundo e o mercado não conseguiu perder esse fundo, que foi justamente desse candle aqui, ó, esse pin bar, tá? E aí o mercado não consegue perder esse fundo. O que que acontece se por um acaso essa semana os compradores reagirem e fizerem isso? Cara, isso aqui vai ser uma bela de uma bear trap, tá? Um possível fundinho duplo, né? Temos dois fundos da mesma altura, se romper esse topo aqui, compra. Ok? Então temos que prestar atenção nesse setor também, tá? Porque qualquer sinal de que os vendedores que empurraram os preços na semana passada, que fizeram essa barrona, e aí se os compradores começarem a puxar, e a gente perceber que esses caras que fizeram essa barrona começaram a estopar e começaram a puxar mais o mercado para cima, o que a gente tem que fazer? Comprar tudo que der,
tá? E aí, se esse mercado conseguir romper a máxima no ano passado, o que a gente faz? Compra mais. E aí, onde que é o objetivo? Aqui. Agora, se por um acaso o mercado não reagir, os compradores não aparecerem e o mercado perder a mínima semana passada, a gente vai ter esse mercado voltando mais pesado, tá? Voltando mais pesado, porque a gente vai ter um pivô de baixa, concordo? E aí a gente vai buscar esses alvos desse pivô de baixa, certo? Aí a gente terá, voltando mais ou menos para cá, para o nível de 700, que é uma região, opa, que é uma região importante, tá? Bom, então essa semana para o setor é decisiva, mas eu vejo que o setor, se realmente os compradores tiverem interesse, tá, nesse setor, e eu acho que existe interesse no setor por conta da taxa de juros, é uma semana da gente ficar bem esperto com esse setor, bem esperto. Bom, quando a gente olha o gráfico diário, a gente vê que ele segurou na zona de pressão, né? O mercado não perdeu. Então, o mercado fez a barrona, né, na quarta-feira. Quinta-feira deixou um pin-bar, ele não conseguiu romper a máxima, mas na sexta-feira também não rompeu a mínima. Então, esse pin-bar, esse martelo, né? Ah, não é martelo porque tem uma ação bem em cima. Ok, então que se dane, você chama do nome que você quiser. Esse padrão de rejeição da venda, ele não foi desativado ainda, ele não foi corrompido, né? Você não perdeu a mínima dele. Então, se romper a máxima desse candle verde, já é um sinal do mercado voltar para cima. E aí, lembra a conversa que a gente acabou de ter aqui no setor de consumo, tá? Uma conversa que a gente acabou de ter no setor de consumo. Estamos numa região de suporte, estamos numa zona de pressão. É suporte no semanal, tem retração de fibra. Quando a gente olha o OBV, olha a diferença desse OBV, galera. O fundo era aqui, o OBV está aqui em cima agora. Quando você vê tudo isso, e aí vem, olha para essas bandas de Bollinger. As bandas estão longe uma da outra. O mercado fechou fora da banda de Bollinger. Qual que é a nossa expectativa? O mercado volta para cima. Tá? Pelo menos até a média de 20 períodos. Isso existe amostra aqui também, tá? Ó, aqui as bandas estavam estreitas, né? Deixa eu pegar dali, ó. Ó, aqui as bandas estavam estreitas. O mercado fez, ó, abriu as bandas, que as bandas fizeram, caíram. O que o mercado fez, caiu. Aqui, o mercado tá fechando fora da banda, com as bandas longe uma da outra. O que aconteceu depois? Opa, chega, né? Opa, e aí, região de suporte, tudo aquilo que eu já falei. O mercado fez, opa, vamos buscar a extremidade, a banda superior, né? Aqui, o movimento deu certo, ó. Bandas mega estreitas. O que acontece? As bandas abrem, aí sim, movimento de alta. Ah, mas tá fechando fora, galera. Mas aqui as bandas estão super estreitas, as bandas estão abrindo, agora é o momento de comprar. O que o mercado faz? Pá, explode. Ok? Aqui, ó, o mercado, as bandas super longe, ó. As bandas super longe, uma da outra. Acontece aqui, fecha fora, opa, puxa para cima. Fecha fora, puxa para cima. Tá? Então, a minha expectativa aqui é que fechou fora. A gente puxa de volta para cima. Bom, setor de small caps. Setor de small caps aqui é interessante também a gente prestar atenção. O semanal tentou perder esse fundinho aqui, ó. Essa mínima. Perdeu. Tá ativando aí um pivô de baixo. Ativando um movimento ruim, né? Para quem está comprado. Mas com zero volume. E a perda de um fundo tão importante, com a barra tão importante, era para ter volume. Tá? Isso já me chama atenção. Beleza, não teve volume. Teve nada, né? Aqui eu não vou nem discutir que estamos em um suporte desses topinhos, desses fundos anteriores, tá? O mercado segurou por ali e parou por ali, sim, tá? Mas eu não vou fazer essa discussão porque eu já fiz essa discussão do setor de consumo, tá? Então, é a mesma coisa. Bom, outra coisa que agora temos que olhar é no gráfico diário. Galera, ele está tentando perder a média de 200. O
que aconteceu as últimas duas vezes que ele tentou ficar para baixo do médio de 200? Aqui, ele veio para baixo e já voltou para cima. Aqui, ele perdeu, passou 1, 2 dias fora, 3 e já recuperou. Agora ele já fechou um, o segundo ele já tentou recuperar, não conseguiu, no terceiro, não sei o que vai acontecer, tá? Não sei o que vai acontecer. Bom, quando a gente olha o gráfico diário, ele está em um suporte. E aqui, para quem tem prestado atenção nos estudos semanais, sabe que suporte que eu estou falando, que é o suporte desse triângulo que ele tinha. A linha central desse triângulo está aqui. Então, esse setor está, sim, em um nível de suporte. Legal. Por quê? Por que isso daí é suporte, Luiz? Porque toda figura é uma consolidação, e toda consolidação, a linha central é um suporte. Ok? Então, beleza. Nós temos uma região importante de suporte. O mercado está segurando por aí. E aí a gente vai olhar o ABV. Galera, olha essa divergência, galera. Deixa eu apagar um pouco de coisa. Galera, o preço está perdendo esse fundo aqui. O preço fazendo fundo descendente. O ABV, aquele fundo ali, tá aqui embaixo. O ABV está fazendo fundo ascendente. Isso é uma divergência altista. Isso novamente indica a gente comprando. Olha tanto de setor que está com divergência altista no ABV, galera. Estão empurrando para baixo e comprando os nossos ativos aqui no Brasil. E aí é o momento de você entrar em pânico e falar, todo mundo falando aí, bolsa para baixo, bolsa para baixo. Até um imbecil falar em bolsa 35 mil, velho. Não é, né? Não é o momento de olhar em venda. Tá? Pô, Luiz, tá falando que não é hora de procurar operações por venda? Não. Tô falando que não é o momento de você pegar e falar assim, putz, eu tenho uma carteira para longo prazo, deixa eu zerar ela. Deixa eu gastar 50% da carteira, sei lá, isso é muito. Né? Deixa eu botar 10% da carteira em put, porque o mercado pode derreter. E eu não acho que é o momento, tá, galera? Eu não vejo o momento. Mas, de qualquer forma, para mim, o pessoal está vendendo e comprando nossos papéis. E aí, para encerrar com chave de ouro, adivinha onde que ela fechou? Abaixo da banda de Bollinger. Só que as bandas nem estavam tão abertas assim, mas até estavam, né? E aqui, quando fechou, puxou para cima. Aqui, quando fechou, puxou para cima. Aqui, quando fechou, puxou para cima. Tá. Aqui, quando fechou, puxou para cima. Beleza, galera? Então, temos possibilidade de fundo aí em praticamente todos os setores do mercado. E aí? Você vai ficar correndo para as colinas? Óbvio, galera. Existem os pivôs de baixa do semanal que eu comentei em todos os setores. E se esses pivôs forem confirmados, essa possibilidade de fundo vai ter sido, obviamente, cancelada. E aí, assim, a gente tem que estar na ponta da meta. Ok? Bom, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, ele voltou com força à média de 200. Não vejo isso como algo muito absurdo. Tá? Aqui no semanal ele só não pode perder o fundo. Tá? Esse fundo aqui nos 2.710, tá? Só não pode perder essa região. Bom, vamos lá falar das ações, né? E vamos começar com Bradesco, BBDC4. Bom, Bradesco sentiu essa resistência do gráfico semanal, tá? E volta aqui na CLTA. Galera, isso aqui já começa a se desenhar um triângulo ascendente, tá? No Bradesco, se ele realmente encontra fundo. Semana passada ele tocou na CLTA, tá? Mas ele não encontrou fundo, ele precisa encontrar fundo e puxar. E aí sim a gente pode começar a pensar aí num mercado mais altista e vindo romper esse nível de resistência aqui em cima. Ok? Mas por enquanto ele não mostrou nada ao nosso a favor disso, tá? Ele simplesmente voltou nessa LTA, que ainda não é confirmada, porque se você é um bom grafista, você sabe que uma LTA precisa de 3 toques e essa só teve 2, e agora é o terceiro toque para tentar confirmar ela. Então precisa entrar força compradora. Bom, quando a gente olha o gráfico diário, que é esse aqui da direita de vocês, o mercado bateu na média de 200, também era um alvo de Fibonacci,
de um pivô que a gente trabalhou aqui, né? Desse fundo com esse topo, puxou para cima, alvo aqui na média de 200 e tinha um alvo de FIBO ali também de 100%. O mercado segurou e corrigiu absurdamente, foi uma correção muito forte, tá? O Bradesco voltou muito. Não era a correção que eu esperava que o mercado poderia segurar um pouquinho, mas nem tanto, tá, galera? Eu realmente, bom, fiquei um pouquinho surpreso. Galera, o mercado precisa romper a máxima de sexta, tá? Para ele fazer um repique mais forte. Aí a gente começar a desenhar possíveis cenários. Por enquanto, eu não vejo cenário interessante no Bradesco. Não tem divergência na BV, não tem divergência na FIE, não tem nada de interessante para a gente prestar atenção nos indicadores que eu costumo acompanhar aqui, ok? Então vamos para o Itaú. Bom, o Itaú, galera, o Itaú, assim como o Bradesco, sentiu uma resistência, tá? Aqui no semanal, no caso do Itaú, ele sentiu a média de 20 períodos, uma média bem importante, que já vinha descendente. Então, o mercado sentiu essa média de 20 períodos aí como resistência e deu uma porradona para baixo. Bom, galera, aqui no Itaú, galera, o que eu gostaria de mostrar para vocês é que aqui existe uma LTA confirmada, tá? Aqui existe. Por que que é uma LTA confirmada? Porque você tem 1, 2, 3 toques já, tá? Você pode até pegar essas sombrinhas aqui, cujo essa LTA que o mercado ainda não voltou nela, ok? Então, o mercado ainda não voltou nessa LTA. Mas ela pode servir como suporte. Agora, melhor do que essa LTA, o que eu quero falar com vocês é do Itaú no gráfico diário. E aqui eu vou até aumentar o gráfico diário para ficar melhor, vou colocar até um gráfico limpo para a gente brincar. Tá, deixa eu apagar isso aqui. Legal. Bom, galera, o que a gente teve, né? Esse movimento aqui foi o movimento da crise. Essa queda aqui, ó. Foi o movimento da crise. Certo? Depois o mercado consolidou, veio para cima, agora cai. Turma, o que o mercado fez aqui atrás? Fez isso. Isso. Opa, que figura é essa? Um triângulo simétrico. O que a gente faz em um triângulo simétrico? Pega a base, projeta a partir do rompimento. Alvo de 100%, R$29. A máxima do Itaú, 28,70. Tá? Praticamente bateu no alvo, certo? Legal. Certo? Então, beleza. O que a gente está fazendo agora? Né? E aí até um pouco mais difícil de enxergar, tá? Mas não é... E aí até por isso que eu quero mostrar para vocês. A gente tem, galera, isso aqui. Que padrão que é esse, né? Esse daqui é um padrão de alargamento. É um padrão que é a mesma coisa do triângulo, tá? Então, essa figura aqui que vocês estão vendo aqui é o triângulo simétrico. Aqui é o megafone, aqui é uma figura de alargamento. Mas as duas é a mesma coisa, né? Só que se você pensar aqui em uma linha, aqui, galera, é um espelho, o lado direito é o espelho do lado esquerdo, concordam? Esse triângulo e esse alargamento são bem semelhantes. Isso indica que a gente teve esse movimento de queda. O mercado consolidou. O mercado tentou ir, consolidou de cá do espelho, caiu, faz essa lateralização e agora a expectativa dele é fazer isso. Então, o mesmo movimento que a gente teve desse lado, a gente pode ter do lado de cá, certo? E o mercado é simétrico, tá, galera? O mercado tende muito a ser simétrico. Ok, e aí eu quero mostrar para vocês o seguinte, tá? Aqui não bateu, 2, 3, 4, 5, 6, rompeu. 6 toques ele levou. O que a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Quando que é a expectativa desse movimento ser rompido? É agora, galera. A gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geralmente, alagamentos são rompidos após o quinto toque. Então, teoricamente, era para ter sido rompido aqui, não foi. Por quê? Porque esse daqui foram 6 toques. E esse aqui está sendo 6 toques. Então, novamente, galera, temos um espelho aqui. O movimento daqui tende a se repetir aqui. Beleza? Isso daí é meio brisado, tá? Meio brisado. Mas qual que é o objetivo se isso daí realmente for um alargamento? Bom, qual que é o alvo do triângulo? Como eu falei para vocês, você pega essa base e projeta para cima quando romper. No caso desse alargamento, você vai projetar essa base para cima também. Então, como é que a gente faz isso? A gente pega essa ferramenta de projeção, pega a mínima com o topo e projeta. Alvo de 100%. Objetivo para o Itaú, se ele romper o topo, galera, e aí eu tô falando se romper 26,30, tá? É vir aqui, R$30,40. Ok? Então, legal. Bom, então é isso, galera. Vamos lá para Petro. Ah, não tem divergências, tá? No ABV, não tem NFR, tem nada. O mais importante. E aí, o que eu queria até comentar com vocês era essa questão do espelhamento, tal, o mercado sendo simétrico. Eu acho que isso aí já fica como uma aula. Como o vídeo tem caráter educacional, já fica uma aula. Ok? Já deixa o like, galera. Isso aí já vale um like e você se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém, tá? Bom, Petrobras, galera. Petrolinda, tá? Petrobras, ela corrigiu. Ela tentou perder a retração de 38,2, mas a retração foi guerreira. O gap aqui atrás foi guerreiro, tá? Esse gap aqui atrás, ó. Opa. Esse gap aqui atrás, ó. Foi guerreiro sentindo como suporte. E os compradores entraram e puxaram para cima. Mostraram rejeição. O que acontece? Por um acaso, se nessa semana Petrobras rompe a máxima de semana passada, detalhe, semana passada teve menos volume que semana anterior de alta. Então, se essa semana a gente tem um candle assim, rompendo esse topinho, a gente aciona uma bear trap e inicia um movimento de alta para voltar para cá. Ok? Então, atenção em Petrobras. Quando a gente olha o gráfico diário, galera, onde que a Petro parou? Né? A Petro parou naquele tanto de coisa que ela tinha, que a gente vem comentando faz tempo, que é zona de pressão, servindo como suporte, retração de 38,2 desse movimento de alta e alvo de 161,8 desse pivô. Cravou, galera. Cravou. Inquestionável. Cravou. Mercado segurou. Eu vou apagar essa projeção agora, tá? E aí o mercado me deixou um baita candle comprador na quinta. Sexta-feira ativou compra, né? Para quem gosta desse tipo de operação, já comprou nesse topo. Com stop aqui. Bom, galera, o que tem que acontecer agora? Para mim, isso aí pode ser até considerado como um gift, tá? Só que precisa acontecer o seguinte: esse topinho de sexta precisa ser rompido para o mercado falar, ó, tô indo para 200. Beleza? Se for rompido, abre e compra. O que não pode acontecer, o mercado vir caindo e perder essa mínima aqui, porque aí vai ativar o stop de todo mundo que comprou nessa puxada de quinta, né? Todo mundo comprou fazendo isso. A partir daqui é obrigado a estopar, certo? Bom, o que eu vejo se o mercado ganhar força com esse topinho de sexta? Volta para os 21, tá? 21, 21,30. E quem sabe, né? Depois 23,90, que são os últimos topos lá em cima. Então, assim, Petrobras tá bem legal, tá? Petrobras tá bem legal a região que ela tá, a região. Quando eu venho olhar os indicadores, né? O IFR que me chama atenção pela bela divergência, tá? Então a gente tem aqui esses fundos descendentes, enquanto tem a FR faz fundos ascendentes. E aí espero que vocês não me matem,
Porque eu sei que é difícil de ver e eu sei que é difícil de operar. Mas, galera, o mesmo padrão que eu vi no Itaú tem aqui. Tá? Aqui é o alargamento. Tá aqui, ó. Tem isso. E daqui a gente tem isso. Tá? Então aqui, galera, a gente tem o mercado vindo, fazendo seu 1, 2, 3, 4, 5 toques. A minha expectativa é que o mercado volta para cá. Rápido, com força, com volume, de uma vez. Certo? Então, para mim, Petro está sim dentro de um largamento. E já tem 3 toques aqui embaixo. Já tem aqui em cima os 2 toques. E aí o mercado tende a dar uma rasgada. E aí eu acho que Petrobras vai fazer isso, tá, galera? Voltar de uma vez só. Não acho que é um movimento devagar, não. Beleza? Bom, então é isso. E por fim, tá, galera, tá grande o estudo semanal hoje, perdão, né? Mas é bom. Aproveitar o feriado. Vale, galera, na semana, vamos pôr a Vale. Vale na semana, voltou rápido. Ó, Vale é rápido, né? Deixa eu falar. Ela voltou forte até a média de 20, sentiu uma rejeiçãozinha. Não teve volume na semana, tá? Então, queda normal. Quando a gente olha o gráfico diário, ainda estamos dentro da consolidação. Segurou exatamente na linha central dessa consolidação, né? O mercado está dentro de uma lateralização. E a linha central é essa linha pontilhada. Ele acabou de segurar. Tende a puxar para cima. O mais legal de Vale, galera, é o seguinte. Isso aqui pode estar formando um pivôzinho de alta dentro da consolidação. Então, tem isso, fundo, topo, fundo, topo, fundo mais alto. Então, fundo, topo, fundo mais alto. Se romper o topo, ativa um pivô de alta. Agora, quer ver o que é legal? Que o mercado corrigiu e o OBV está na máxima. O OBV brincou de romper o topo ainda, até. Ok? Então, galera, o OBV tem divergência, galera. Tá? Por quê? Porque enquanto o preço perdeu esse fundo aqui, ó, e veio fazer um fundo mais baixo, o OBV tá aqui em cima. Tá o OBV com uma baita divergência alta. Tá? Então, pô, a gente tem uma possibilidade de romper um retângulo em topo do semanal, que vai ser um power breakout, porque a média de 20 está ascendente, está batendo no preço. A gente tem um pivô de alta dentro do próprio retângulo do diário. E a gente tem um OBV mostrando força da compra. Podemos ter uma compra linda em Vale. Linda. Ok? Show de bola. E agora, para a gente encerrar na última parte do nosso estudo semanal, vamos para o DI para o dólar. O DI 21, galera, ele está acabando, né? Ele acaba em janeiro de 2021. Vocês sabem. Esse aqui é o contrato de DI, nossa curva de juros para 2021. E ele acaba agora, em janeiro. Ele já está consolidado, ninguém está esperando muita coisa do DI, ninguém espera que o Banco Central vai cortar mais juros ou vai subir juros agora. Então, por enquanto, ele está consolidado, né, no semanal. O gráfico diário também bem consolidado, então não tem nada para falar do DI 21. Agora, quando a gente olha o 22, tá? Quando a gente olha aqui o gráfico DI 22, esse aqui a gente já tem que prestar mais atenção. Quando eu boto o gráfico semanal, galera, ele está querendo voltar para as retrações desse movimento de baixa, que estariam aqui 4,22, 4,73 e 5,74. Seria bem absurdo o DI 22 ir para lá, que seria dizer que a nossa Selic deve vir para essa região em janeiro de 2022. Eu acho difícil, tá? Bom, o que a gente pode mais falar do DI 22? A gente tem que olhar o gráfico diário. Bom, o gráfico diário, existe um triângulo ascendente aqui, tá? Uma vez que esse mercado está fazendo fundos ascendentes e topos da mesma altura. Então, existe um triângulo ascendente aqui. Quando a gente olha o OBV já rompeu o topo anterior. Então,
existe a possibilidade de a gente romper esse triângulo para cima e sair empurrando os preços. Agora, quem que é a salvadora da pátria? Média de 200 períodos, que se encontra aqui, ó, aqui nos 3602, 3600, tá, galera? E deve servir como resistência para o preço. Então, vamos ficar de olho. Parem de só olhar o 21. Dê uma olhada no 22. E aí eu digo nem só o 22, tá, galera? Eu olho o 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Ok? Acho que é importante a gente olhar as curvas de curto e longo prazo, principalmente para ver a diferença entre elas. Ok? Então é isso, turma. Vamos ficar atento. Juros para cima é bolsa para baixo, tá? Então vamos prestar atenção, porque estamos tendo um movimento inflacionário que pode ser uma responsável aí para um aumento de juros do Banco Central. Dólar, galera, gráfico semanal. E aí a gente encerra o estudo semanal com dólar, né? Ele fecha rompendo aqui no gráfico semanal o topo anterior, rompeu, ele abre espaço para vir buscar essa região de topo aqui em cima no 5,975, 5,980, tá? A região de máximas dele aqui, 5,977 e etc. Ok? Então, temos o gráfico querendo empurrar para lá. A semana teve volume, tá? Também indicando força dos compradores. Bom, quando a gente olha para o gráfico diário, é que a coisa não é tão assim, tá? Quando a gente olha o OBV, fala assim, putz, velho, olha o OBV tá indo embora, né? Os compradores estão estão comprando, acumulando dólar igual uma coisa, um absurdo. Ok, isso estava acontecendo aqui. Tanto é que eu falei, galera, isso aqui vai romper. Isso aqui vai romper a qualquer momento, porque o OBV já rompeu. E aí a gente vai ter um puxadão até a máxima. Rompeu com puta força, uma puta volume, o mercado tudo alinhado. Deu um gap e já faz 3 dias parados. Esse gap me deixa com atenção. E para quem assiste o Morning Call, eu já falei disso. Que se nós tivermos um gap de baixo, com candle de força para baixo, isso aqui, esses 3 candles aí, tá, irão se tornar uma ilha de aversão. Ok? Então a gente tem o gap de alta, os candlezinhos pequenos. Se tiver um gap de baixa e força para baixo, isso aqui vira uma ilha de aversão com venda na mínima para buscar essa LTA aqui, que já teve 1, 2 toques, precisa ser confirmado aqui embaixo. Ok? Então, o dólar, galera, eu tô bem com o pé atrás com ele, porque tudo indica que ele vai para máximo, tá? Tudo indica, inclusive, existe essa flâmula que foi rompida, né? Essa flâmulazinha aqui, deixa eu botar o desenho dela. Temos o mastro, flâmula, e aí tem a expectativa de continuar. E aí o alvo dessa flâmula se dá aqui, pega todo o mastro, projeta para cima a partir do rompimento, tá aqui, ó, 6120. Ok, alvo 100%. Então, assim, temos objetivos do dólar para cima, temos movimento de alta do dólar para cima. Agora, por que ele não vai? Tá? Por que ele não vai? Porque o Banco Central está vendendo. Galera, o Banco Central, ele intervém. A nossa política cambial é uma política cambial flutuante, suja. Ele intervém para colocar dólares quando a gente está com disfuncionalidades. Então, se ele entende uma disfuncionalidade de uma das pontas, ele atua. Nesse caso, ele está fazendo sim leilões, mas não é para conter o preço, galera. É só para dar liquidez. Tirem isso da cabeça. Tá? Tirem isso da cabeça que o Banco Central quer conter preço. Ele não quer. Não é a função dele. Ok? Bom, enfim. Então, eu estou um pouco com o pé atrás com esse dólar, que para mim ele já deveria ter ido. Tá? Pelo menos ter dado mais um candle de força e continuando a tendência. E não foi o que aconteceu. Então, prestem atenção. Se caso tem um gap de baixo e um candle de força, tá? Se isso acontecer, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui não é um exemplo, tá? De ilha de aversão, porque não teve gap. Ó, o mercado veio andando. Ó, o mercado veio. Aí ele ficou lateral, lateral, até que, pum, gap de baixo com força. Isso aqui não é uma ilha de aversão, porque tinha que ter tido um gap aqui para cá, né? E sim lateralizado, depois gap para baixo. Mas é esse tipo de gap que eu quero ver. Um gap de baixo com candle de força
para vender na mínima dele, buscar aqui embaixo a LTA. Ok? Bom, sigo acompanhando. Vejo vocês amanhã no Morning Call. Bom finalzinho de feriado para todo mundo. Valeu para quem assistiu até aqui. Não se esqueçam, deixem o seu like, se inscrevam no canal. E sucesso, galera. Um abraço. Valeu demais.